O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 73. Em Belém, na casa de um camponês e na gruta do Nascimento. Valtorta escreve em 8 de janeiro de 1945. Uma estrada da planície pedregosa, poeirenta, cerca pelo sol do verão. Ela se estende entre possantes oliveiras, todas carregadas de pequenas azeitonas que mal acabaram de formar-se. O chão, nos lugares não pisados, ainda tem um tapete de miúdas florzinhas das oliveiras que caíram depois da fecundação. Jesus, com os 3, anda em fila indiana, ao longo da beira da estrada, onde a sombra das oliveiras conservou a erva ainda verde e por isso há ali menos pó. A estrada tem uma dobra em ângulo reto, além do qual sobe levemente em direção a um vale em forma de grande ferradura, sobre a qual estão espalhadas numerosas casas e casinhas, de modo a formar uma pequenina cidade. Justamente no ponto em que a estrada faz esta curva, há uma construção em forma de cubo, por onde se entra através de uma cúpula baixa. Ela está toda fechada e parece abandonada. Lá está o sepulcro de Raquel, de Simão. Então já estamos quase chegando. Vamos entrar logo na cidade. Não, Judas, antes vos mostrarei um lugar. Depois entraremos na cidade. E visto que ainda é dia claro e a noite vai ser de luar, poderemos falar à população se ela quiser escutar. E ela não vai querer te escutar? Chegaram ao sepulcro antigo, mas bem conservado, bem caiado. Jesus se detém para beber em um poço rústico ali perto. Oferece-lhe água uma mulher que vem apanhá-la. Jesus lhe pergunta: És de Belém? Eu sou. Mas agora, em tempo de colheita, estou com o meu marido neste campo, cuidando das hortas e dos pomares. E tu és galileu? Nasci em Belém, mas moro em Nazaré da Galileia. Perseguido também tu? Minha família. Mas por que dizes também tu? Entre os belemitas há muitos perseguidos? E não sabes disso? Quantos anos tem? 30. Então, nasceste justamente quando? Oh, que desventura! Mas por que foi nascer aqui, aquele? Quem? Ora, aquele que se dizia o Salvador. Maldição aos tolos que, embriagados com cerveja, viram anjos nas nuvens, ouviram nos balidos das ovelhas e nos urros dos burros vozes do céu, e nas névoas da embriaguez confundiram 3 miseráveis como sendo os mais santos da terra, maldição para eles e para os que creram neles. Mas com todas as tuas maldições não me explicaste ainda o que foi que aconteceu. Por que amaldiçoas? Por quê? Mas escuta, para onde queres ir? Para Belém com os meus amigos. Tenho umas coisas a fazer lá. Preciso saudar velhos amigos e levar-lhes a saudação de minha mãe. Mas antes eu queria saber muitas coisas, porque estivemos fora há muito tempo. Nós da família por muitos anos. Nós deixamos a cidade quando eu ainda estava com pouquíssimos meses. Ah, então foi antes de nossa desventura. Escuta, se não ficas aborrecido com a casa de um camponês, vem dividir conosco o pão e o sal. Tu e teus companheiros falaremos durante o jantar e eu vos darei alojamento até amanhã de manhã. Minha casa é pequena, mas sobre a estrebaria muito feno e amontoado. Amontoado à noite é quente e serena. Se quiseres, podes dormir lá. O Senhor de Israel recompense a tua hospitalidade. Eu irei com alegria à tua casa. O peregrino traz consigo a bênção. Vamos, mas eu preciso ainda ir despejar 6 ânforas de água sobre as minhas verduras que nasceram há pouco. Eu te ajudarei, menina.
Não, tu és Senhor. Teus modos o dizem. Eu sou um operário, mulher. Este aqui é um pescador, este judeu, gente de posses e bem colocados. Eu não. E pega uma ânfora bujuda, pousada perto do baixíssimo murinho do poço, a amarra e desce-a. João o ajuda. Os outros também não querem ficar atrás e dizem à mulher: onde estão as tuas hortaliças? Mostra-nos que para lá nós levaremos as ânforas. Deus os abençoe. Estou com os rins machucados pelo cansaço. Vinde. E enquanto Jesus está tirando do poço a sua ânfora, os três desaparecem por uma vereda abaixo. Depois voltam com suas ânforas vazias. Enchem-nas e vão novamente. E assim fazem não 3, mas bem umas 10 vezes. E Judas ri, dizendo: ela deve estar cansada de abençoar-nos. Nós levamos tanta água para suas verduras que pelo menos por 2 dias a terra estará úmida e a mulher não precisará machucar-se para vir. Quando ele volta pela última vez, diz: mestre, creio, porém, que vamos nos dar mal. Por que, Judas? Porque a briga dela é com o Messias. Eu lhe disse, não blasfemes. Não sabes que a maior graça para o povo de Deus é o Messias? Jeová o prometeu a Jacó e a todos os profetas e justos de Israel, e tu o odeias? E ela me respondeu: não a ele, mas aquele que foi chamado Messias por uns pastores bêbados e por uns malditos adivinhos do Oriente. E já que o Messias és tu? Não importa, Judas. Eu sei que estou colocado à prova e à contradição de muitos. E tu lhe disseste que sou eu? Não, eu não sou tolo, mestre. Eu quis salvar as tuas e as nossas costas. Fizeste bem. Não por causa das costas, mas porque desejo manifestar-me quando julgar que seja o momento justo. Vamos. Judas o guia até as hortaliças. A mulher despeja as últimas 3 ânforas e depois os conduz a uma rústica construção que está no meio do pomar. Entrai, diz ela, meu marido já está em casa. Eles entram em uma cozinha baixa e enfumaçada. A paz esteja nesta casa, saúda Jesus. Quem quer que sejas, a bênção para ti e para os teus. Entra, responde o homem. E antes vai buscar uma bacia com água para que os 4 se refresquem e se lavem. Em seguida, todos entram e se assentam junto a uma mesa tosca. Eu vos agradeço por minha mulher. Ela me falou. Eu nunca tinha me aproximado de galileus. Me diziam que eles eram rudes e briguentos. Mas vós fostes muito gentis e bons. Vós já estáveis cansados e ter ainda que trabalhar daquele modo. Estais vindo de longe? De Jerusalém. Estes são judeus. Eu e estes somos da Galileia. Mas podes crer, homem, o bom e o mal estão em toda parte. É verdade, eu no meu primeiro encontro com os galileus encontro o bom. Mulher, traz a comida. Não tenho outra coisa a não ser pão, verdura, azeitonas e queijo. Eu sou camponês. Eu também não sou um senhor, eu sou carpinteiro. Tu com estes modos? A mulher intervém. Oh, o hóspede é de Belém, como eu te disse, são perseguidos ele e os seus. Talvez tenham sido ricos e instruídos, como eram Josué de Ur, Matias de Isaque, Levi de Abraão, pobres e infelizes. Ninguém te perguntou nada. Perdoa. As mulheres são mais faladeiras do que os pássaros à tarde. Eram famílias belemitas? Como? Não sabes quem eram? Tu que és de Belém? Nós fugimos quando eu tinha poucos meses. A mulher deve ser mesmo faladeira, torna a falar. Ele se foi embora antes do massacre, homem. Estou vendo. De outro modo, não estaria mais no mundo. Não voltaste mais por aqui? Não. Que infelicidade. Poucos encontrarás daqueles que, como disse Sara, tu queres conhecer e saudar.
Muitos foram mortos, muitos fugiram, muitos, nossa, estão dispersos e nunca se soube se foram mortos no deserto ou se faleceram no cárcere em punição por sua rebelião. Mas foi rebelião? E quem ficaria passivo deixando que degolassem tantos inocentes? Não é justo que ainda estejam vivos o Levi e o Elias, enquanto tantos inocentes morreram. Quem são esses dois e o que foi que fizeram? Mas ao menos da matança ficaste sabendo. A matança feita por Herodes, mais de 1.000 crianças da cidade. Um outro 1.000.000 nos campos. E todos, aliás, quase todos varões. Porque naquela fúria no escuro, no conflito que se armou, os ferozes pegaram, arrancaram nos berços as crianças dos leitos maternos das casas assaltadas, e até as menininhas, algumas foram passadas a fio de espada, e as transpassaram como filhotinhos de gazela, transformados em alvos como um arqueiro. Pois bem, e tudo isso por quê? Porque um grupo de pastores, que para vencerem o frio da noite por certo tempo, beberam bastante cerveja. Foram tomados pelo delírio e disseram ter visto anjos, ouvido canções, recebido indicações e disseram a nós de Belém, vinde adorar e o Messias nasceu. Pensa, o Messias em uma caverna? Em verdade, devo dizer que embriagados fomos todos, e eu também, então, adolescente minha mulher, que naquele tempo tinha poucos anos, porque todos nós acreditamos e em uma pobre mulher galileia quisemos ver a Virgem parturiente, da qual falaram os profetas. Mas se ela estava na companhia de um rude galileu, na companhia de um rude galileu, o marido certamente, se ela era a sua mulher, como podia ser a Virgem? Em suma, acreditamos. Presentes, adorações, casas abertas para hospedá-los. Oh, como souberam representar bem a parte deles. Pobre Ana, perdeu os bens e a vida. E também os filhos de sua filha primeira, a única que se salvou porque casada com um comerciante de Jerusalém, mas perderam os bens. Sua casa foi queimada e todo o seu sítio foi arrasado por ordem de Herodes. Agora é um campo inculto sobre o qual pastam os rebanhos. Tudo culpa dos pastores. Não, também de 3 bruxos que vieram dos reinos de Satanás. Talvez fossem compadres dos 3, e nós tontos considerávamos tudo aquilo uma honra para nós. E aquele pobre arquissinagogo, nós o matamos, porque ele jurou que as profecias punham o selo da verdade nas palavras dos pastores e dos magos. Tudo culpa, então, dos pastores e dos magos? Não, Galileu, nossa também, da nossa credulidade. Havia tanto tempo que se esperava o Messias, séculos de espera, muitas desilusões nos últimos tempos, por causa dos falsos Messias. Um deles era Galileu, como tu, um outro se chamava Teudas, mentirosos, Messias eles. Não eram mais do que ávidos aventureiros, à caça de fortuna. A lição devia nos ter-nos mais esperto, ao invés... E então, por que maldizer todos, os pastores e os magos? Se vos julgais tolos, vós também. Então deveríeis maldizer-vos também. Mas a maldição não é permitida pelo preceito do amor. Maldição atrai maldição. Tende certeza de que estás falando com a verdade? Não poderia ser que os pastores e os magos tivessem dito a verdade e a eles revelada por Deus? Por que crer que eles sejam mentirosos? Porque os anos da profecia não se tinham completado ainda. Depois que percebemos, depois que o sangue que avermelhou a água de nossos tanques e rios nos abriu os olhos ao pensamento. E não poderia o Altíssimo, por um excesso de amor para com o seu povo, antecipar a vinda do Salvador? Sobre o que foi que os magos basearam suas afirmações? Disseram-me que eles vinham do Oriente. É nos cálculos que fizeram sobre uma nova estrela. E não está escrito que uma estrela nascerá de Jacó e uma vara se levantará de Israel? E Jacó não é o grande patriarca? E não fez ele uma parada nesta terra de Belém, que para ele era tão querida como a pupila de seus olhos, por ter aí morrido a sua querida Raquel? Além disso, não foi dito pela boca do profeta que um broto despontará da raiz de Jessé, e uma flor nascerá dessa raiz? Isaí, o pai de Davi, nasceu aqui, o broto da estirpe, cortada perto da raiz pela usurpação dos tiranos. Não é a Virgem?
que dará à luz a um filho não tido de homem, porque então não seria mais virgem, mas da vontade divina, onde ele será o Emanuel, porque como filho de Deus, será Deus e levará por isso Deus entre o seu povo, como diz o seu nome? E não será anunciado, como diz o profeta, aos povos das trevas, ou seja, aos pagãos, por uma grande luz, e a estrela vista pelos magos não poderia ser a estrela de Jacó, a grande estrela, a grande luz das duas profecias, a de Balaão e de Isaías? E a própria matança realizada por Herodes não faz parte das profecias? Que um grito foi ouvido no alto, é Raquel que chora os seus filhos. Estava marcado que as lágrimas fizessem gemer os ossos de Raquel em seu sepulcro em Éfrata. Quando por meio do Salvador tivesse chegado a recompensa ao povo santo, lágrimas que depois se transformariam em um riso celeste, como o arco-íris que é formado pelas últimas gotas do temporal. Mas diz, eis o tempo sereno que vos é concedido. Tu és muito douto, és Rabi? Eu sou. Eu estou percebendo a luz e verdade nas tuas palavras, mas, muitas feridas ainda sangram nesta terra de Belém por causa do verdadeiro ou do falso Messias. Eu não o aconselharia a vir mais aqui. A terra o rejeitaria, como se rejeita um enteado por causa do qual morreram os filhos verdadeiros. Mas agora, se era ele, já está morto como os outros que foram degolados. Onde estão morando agora Levi e Elias? Tu os conheces? O homem suspeita de alguma coisa. Eu não os conheço, o rosto deles para mim é desconhecido, mas são infelizes, e eu sempre tive dó dos infelizes. Quero ir procurá-los. Pois sim, serás o primeiro, depois de quase 6 lustros. Eles ainda são pastores e trabalham por um rico herodiano de Jerusalém que se apropriou de muitos bens dos mortos. Há sempre quem ganha. Tu os encontrarás com os rebanhos nos altos que ficam perto do Hebrom. Mas dou-te um conselho. Não te deixes ver pelos belemitas falando com eles. Ficarias prejudicado. Nós os suportamos porque aí está o herodiano, senão... Oh, que ódio! Por que odiar? Porque é justo. Eles nos fizeram mal. Acreditaram estarem fazendo bem, mas fizeram mal. E mal a eles adivinha. Devíamos matá-los, como eles fizeram, matar por sua estultícia. Mas nós estávamos apatetados, e depois lá estava Herodiano. Se ele não estivesse lá, então, depois do primeiro, ainda compatível impulso de vingança, vós os teria matado? Mesmo agora nós o mataríamos, se não tivéssemos medo do patrão deles. Homem, eu te digo, não odeies, não desejes o mal de ninguém, não desejes fazer o mal. Aqui não há culpa, mas ainda que houvesse, perdoa. Em nome de Deus, perdoa, homem. Vai dizer isto aos outros belemitas também. Quando cair o ódio de vossos corações, virá o Messias. O conhecereis então, porque ele está vivo. Ele já existia quando se deu a matança. Eu vou-lo digo, não por culpa dos pastores e dos magos, mas por culpa de Satanás é que aconteceu a matança. O Messias nasceu aqui e veio trazer à luz a terra de seus pais. Filho de mãe virgem, da estirpe de Davi, nas ruínas da casa de Davi, abriu para o mundo o rio das graças eternas. Abriu a vida ao homem. Fora! Fora daqui! Tu, seguidor desse falso Messias, que só podia ser falso, porque trouxe a desventura a nós de Belém. Tu defendes, portanto. Silêncio, homem, eu sou judeu, tenho amigos altamente colocados. Poderia fazer-te arrepender do insulto, dispara Judas, segurando o camponês pela veste e sacudindo-o com violência e ira. Não, fora daqui. Não quero aborrecimentos nem com belemitas, nem com Roma, nem com Herodes. Ide embora, malditos, se não quereis que vos deixe uma marca. Fora! Vamos, Judas, não reajas, deixemo-lo no seu ódio. Deus não penetra onde há rancor, vamos. Sim, vamos, mas vós me pagareis. Não, Judas, não fales assim. Eles são cegos, haverão tantos no meu percurso.
Saem seguindo Simão e João, que já estão fora conversando com a mulher, atrás do canto da estrebaria. Perdoa meu marido, Senhor. Eu não esperava causar este transtorno. Eis aqui, pega. Tu os tomarás amanhã cedo. São frescos. Foram postos hoje. Não tem outra coisa, perdão. Onde irão dormir? E dá-lhe uns ovos. Não penses nisso. Eu sei para onde ir. Vá em paz pela tua bondade. Adeus. Caminham alguns metros em silêncio, depois Judas explode. Mas tu não te fizeste adorar? Por que não te fizeste que se curvassem até a lama? Aquele sujo blasfemador, até o chão, abatido por ter faltado contra ti, que és o Messias. Eu teria feito. Os samaritanos têm que ser incinerados com o milagre. Só isso os convence. Quantas vezes terei de ouvir falar isso? Se eu devesse incinerar a todos os que pecam contra mim? Não, Judas, eu vim para criar, não para destruir. Mas enquanto isso os outros te destroem. Jesus não rebate. Simão pergunta: para onde vamos agora, mestre? Vinde comigo, eu conheço um lugar. Mas se nunca estiveste aqui desde o tempo em que fugiste, como conheces? Pergunta Judas, ainda irritado. Eu conheço. Não é bonito, mas nele eu já estive uma vez. Não é em Belém, um pouco afastado. Vamos virar para aquele lado. Jesus vai na frente, depois Simão, depois Judas, por último João. Em silêncio, interrompido apenas pelo barulho das sandálias sobre as pedrinhas do caminho, quando se ouve um soluço. Quem está chorando? Pergunta Jesus, virando-se. E Judas: é o João. Ele ficou com medo. Não fiquei com medo. Eu já estava com a mão na faca que trago na cintura, mas eu me lembrei de tua palavra: não mates, perdoa. Sempre falas assim. E então por que choras? Pergunta Judas. Porque sofro ao ver que o mundo não quer Jesus. Não o reconhece, não quer conhecer. É uma grande dor. É como se me enfiassem no coração uns espinhos de fogo. É como se eu tivesse visto alguém pisar na minha mãe e cuspir no rosto do meu pai. É mais ainda do que isso. É como se tivesse visto os cavalos romanos comendo a arca santa e irem repousar no Santo dos Santos. Não chores, meu João. Tu dirás por esta e por infinitas outras vezes: eu era a luz que veio para brilhar entre as trevas, mas as trevas não a compreenderam. Veio ao mundo que por ele tinha sido feito, mas o mundo não o conheceu. Veio à sua cidade, à sua casa, que por ele tinha sido feito, mas o mundo não o conheceu. Veio à sua cidade, à sua casa, e os seus não o receberam. Não chores assim. Isso não sucede na Galileia, suspira João. E muito menos na Judéia, rebate Judas. A Jerusalém, que é a capital, há 3 dias estava dando hosanas a ti, Messias. Aqui, segundo o lugar de rudes pastores, camponeses e hortelãos, não pode ser tomado por base. Afinal, os galileus também não serão todos bons. De resto, Judas, o falso Messias, de onde será? De onde era? Dizia-se. Basta, Judas. Não convém inquietar-se. Eu estou calmo. Que vós também assim estejais. Judas, vem cá. Eu preciso falar contigo. Judas se aproxima dele. Pega a bolsa. Tu farás as despesas de amanhã. E agora, onde iremos hospedar-nos? Jesus sorri e se cala. A noite já desceu, a lua cobre tudo de candura. Os roxinóis cantam entre as oliveiras. Um rio passa como uma fita de prata sonante. Dos prados que foram roçados vem o cheiro do feno, quente. Eu diria um cheiro sensual. Ouve-se
um ou outro mugido, um ou outro balido, as estrelas e mais estrelas sem conta, uma sementeira de estrelas sobre o velário do céu, um dócil de gemas vivas estendido sobre as colinas de Belém. Mas por aqui só há ruínas, mestre. Por onde nos estás levando? A cidade fica daquele lado. Eu sei, vem, segue o rio atrás de mim. Ainda uns poucos passos e depois vou te oferecer a hospedagem do rei de Israel. Judas encolhe os ombros e se cala. Mais uns poucos passos em seguida aparece um montoado de casas desmoronadas, restos de moradia, um antro entre duas fendas do paredão. Jesus diz: trouxeste o acendedor? Acendei. Simão acende um pequeno candeeiro que tirou do seu alforje e o entrega a Jesus. Entrai, diz o mestre, levantando a pequena luz. Entrai. Este é o quarto onde nasceu o rei de Israel. Estás brincando, mestre? Isso aqui é uma fétida caverna. Ah, eu aqui não fico mesmo. Tenho nojo de tudo isso. Este lugar é úmido, frio, fétido, cheio de escorpiões e talvez até de serpentes. Contudo, amigos, aqui na noite do dia 25 das Essênias da Virgem, nasceu Jesus Cristo, o Emanuel, o Verbo de Deus, feito carne por amor do homem. Eu que vos falo. Também naquele tempo como hoje, o mundo se fez surdo às vozes do céu que falavam aos corações e rejeitou a minha mãe. E aqui não, Judas. Não desvies com desgosto teu olhar daquelas corujas esvoaçantes, daquelas lagartixas, daquelas teias de aranha, e não soergas com repugnância a tua bonita veste bordada para que não se arraste no chão que está coberto de excrementos dos animais. Aquelas corujas são as filhas daquelas que foram as primeiras que estavam aqui. Foram os primeiros brinquedos sacudidos diante dos olhos do menino, para o qual os anjos cantavam o glória, ouvido pelos pastores, não embriagados, senão por uma alegria estática, uma verdadeira alegria. Aquelas lagartixas com sua cor de esmeralda foram as primeiras cores que passaram pelas pupilas de meus olhos, as primeiras depois do candor do rosto e das vestes de minha mãe. Aquelas teias de aranha foram do céu, do meu berço real. Este chão, tu podes pisar sem desprezo. Ele está coberto de excrementos, mas está santificado pelos pés dela, a santa, a grande, pura, santa inviolada, puérpura Deipara, aquela que deu a luz, porque devia dar a luz, deu a luz, porque Deus, não o homem, lhe mandou e a fez ficar grávida de si. Ela, sem mácula, pisou neste chão. Tu podes pisar e pela planta dos teus pés queira Deus que te suba ao coração a pureza, por ela aqui derramada. Simão está ajoelhado. João vai diretamente à manjedoura e chora com a cabeça nela apoiada. Judas está estarrecido. Depois é vencido pela emoção e, sem mais pensar em sua bonita veste, prostra-se também no chão, segura a ponta da veste de Jesus e beija e bate no peito, dizendo: ó misericórdia, bom mestre, da cegueira do teu servo. Minha soberba cai por terra. Eu te vejo como és. Não o rei que eu pensava, mas o príncipe eterno, pai do século futuro, o rei da paz. Piedade, meu Senhor. E meu Deus, piedade. Sim, toda a minha piedade. Agora vamos dormir, onde dormiu o infante e a virgem. Onde João tomou agora o lugar da mãe em adoração. Onde Simão está parecendo meu pai adotivo. Ou, se assim preferis,
eu vos falarei daquela noite. Ó, sim, mestre, faze-nos conhecer o teu florescer, para que seja uma pérola de luz em nossos corações e para que o possamos narrar ao mundo e venerar tua mãe, não somente por ser mãe, mas por ser a Virgem. Primeiro falou Judas, depois Simão e por fim João, com o rosto que está chorando e rindo, lá junto à manjedoura. Vinde sobre o feno ouvir. E Jesus narra como foi a noite do seu nascimento. Estando a mãe já perto do tempo de dar à luz, foi por ordem de César Augusto feito um edito pelo delegado imperial Públio Sulpício Quirino, quando era governador da Palestina Cêncio Saturnino. O edito era que se fizesse o recenseamento de todos os habitantes do império. Aqueles que não fossem escravos deviam ir para os seus lugares de origem para se inscreverem nos registros do império. José, esposo de Maria, era da estirpe de Davi, e de Davi era mãe. Obedecendo por isso ao edito, deixaram Nazaré para virem até Belém, berço da estirpe real. O tempo estava frio. Jesus continua a narração e tudo cessa neste ponto. Fiat.